Bom dia, meu amigo, minha amiga. É um prazer mais uma vez poder estar aqui com a felicidade de poder dizer que mais uma vez nosso Pai Maior me permitiu, me deu o direito, né? Assim como deu a você o privilégio de podermos levantar o nosso leito de descanso. Isso, a fim de falar um pouquinho mais da Escritura Sagrada, buscarmos um pouco mais do conhecimento, porque a informação também é cultura, né? E assim como está em João 23, conhecei-vos a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade. Eu queria falar um pouco mais do mundo espiritual, né? O mundo espiritual esse é onde há um monte de estigma, um monte de coisas que são comentadas e faladas, mas que na realidade às vezes não condiz com os fatos e a realidade do que acontece. Não é isso? Então veja bem, eu gostaria até de ler um trechozinho aqui, para a gente começar a buscar entender um pouquinho que quando eu digo mundo espiritual, ele é muito complexo e perigoso, né? Às vezes as coisas acontecem ao nosso lado o dia todo, toda hora, 24 horas por dia, e nós não conseguimos enxergar. Por quê? Chama-se espiritual, né? Não é uma coisa da nossa carne, não é uma coisa do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, por isso acontecem essas coisas e graças a Deus, Deus não nos deu o poder de enxergar o mundo espiritual. Porque senão, meu amigo, minha amiga, nós não iríamos nem querer sair de casa. Embora talvez você pudesse ver coisas dentro de casa também, não é isso? Porque a palavra diz, ela relata que ele não só conhece Lúcifer, Satanás e seus demônios. Ele não só conhece a Bíblia de trás para frente, como de frente para trás. E ele já declarou que não existe impedimento para ele aqui nesse mundo. Ou seja, ele atravessa pela parede, ele anda na velocidade do vento. Entendeu? Nós, para sair daqui, nós temos que caminhar pelas ruas, não é isso? Ele não, ele passa direto por dentro de tudo. Ou seja, é um espírito. Então, muita gente acha que está muito segura quando se encontra dentro de quatro paredes dentro de uma igreja. E não é bem por aí, tá? Agora, erros cometidos, nós somos passivos de erro, por isso cometemos pecado, né? Para Deus não existe pecadinho, nem pecadão, nem pecado médio. Pecado é pecado. Só que a morte de Jesus na cruz, aquele sangue derramado no madeiro, foi justamente para que esses nossos erros, cometidos lá dos nossos antepassados e até os de hoje, foi para que Deus perdoasse os nossos erros e tivesse misericórdia de cada um de nós, tá? A salvação que se diz, a salvação é individual, não é isso? O que é a salvação? Será que a salvação é minha? É do meu corpo? Como às vezes a pessoa morre, alguém fala, que ele esteja em bom lugar, não, que seu espírito esteja em bom lugar, né? Mas será que vai estar? O fato de eu ir para a igreja ou não ir para a igreja, fazer o bem ou o mal? Não, eu acho que vai pesar mais na balança o que você faz de bom e de ruim. Isso que vai ser o seu julgamento. Não é o fato de você ir para a igreja, não é o fato de você andar com a roupa até lá embaixo, a Bíblia embaixo do braço, né? E quanto à oração, a oração é interessante porque quanto mais você ora, mais você aproxima de Deus, mais você conversa com Deus. É fundamental a oração. Você não precisa de ninguém. Quando Jesus morreu na cruz, né? Terceiro dia, ele ressuscitou, e quando ele entregou tudo na mão de Deus, que ele falou, Pai, está consumado, o tempo mudou, a terra tremeu, a igreja, a sinagoga foi cortada no meio, foi rachada no meio, e nisso rasgou-se o véu. O véu era um véu grandão que tinha no lugar de adoração, onde eles levavam o holocausto, né? O povo ia ao Rudins, que nós conhecemos como judeus, né? Faziam holocausto em homenagem a Deus e adoravam a Deus. Então, quando se rasgou esse véu, foi o desespero dele, porque era muito grande, uma porta muito grande, com um véu muito grande, rasgou de cima e embaixo. Então, o simbologia, o significado desse véu rasgado foi que não existe mais impedimento, nem elo para você falar com Deus. Você não precisa do homem para falar com Deus. É você e Deus direto. Seu canal é direto. Basta que você creia e comece a falar com Deus, buscar a Deus. Porque só assim você vai ter um entendimento, né, do que quer dizer
o véu foi rasgado. O véu foi rasgado para nós termos essa liberdade, e aí foi uma das maiores derrotas de Satanás, quando esse véu foi rasgado. Porque ele sabia, e ele sabe, que nós passamos a ter contato direto com Deus. Mas você tem que ter fé para isso, tem que acreditar nisso. Você não pode ser dependente do homem e de uma igreja que você, de 4 paredes, que você depende totalmente dela, dependente do homem, achando que vai ter sua salvação. Enquanto, na verdade, o Filho do Eterno, Yahushua, que nós conhecemos com o nome de Jesus, ele mesmo falou: vós sois a igreja viva e o templo do Espírito Santo. Ele se referiu a você, a mim, a todo ser humano, tá? E ele não faz acepção de pessoa, tá? Então, o mundo espiritual, ele é muito complexo, ele é muito complicado. E Satanás, ele é astuto, tá? Não se esqueçam que ele era um anjo que vivia à destra de Deus, um anjo decaído. Então ele conhece o mundo espiritual, ele é espírito, ele tem o poder de ir a qualquer lugar e mudar qualquer coisa, até de aparecer diante de alguém como um anjo de luz. Você pensar que é um anjo dos céus e está sendo enganado, tá? Essa é a realidade. Então você precisa entender que é o seguinte: a oração é a tua arma, é o teu canal direto com Deus. Outra coisa, busca mais a Deus direto, para que você não cometa idolatria. Deus, quando fez aliança com o povo hebreu, quando ele tirou do Egito, da escravidão, da mão de Faraó, ele fez uma nova aliança. E ele fala, um trecho da palavra de Deus é que ele fala: eu serei o seu Deus e tu serás o meu povo. Isso ele fez com o povo de Israel. Meu povo, vocês não adorarão postes, ídolos, imagem de espécie alguma, nem do que está no céu, na terra, no mar, nem abaixo das águas. Presta atenção, foi o próprio Deus que falou: não adorarão de espécie alguma, nem no céu, nem na terra, nem no mar, nem abaixo das águas. Aí a pessoa vai para a igreja, fica adorando 4 paredes, a igreja primitiva, e o pastor é o Deus da vida dela. Entendeu? Nada contra os pastores, nada contra a igreja. Só estou chamando a sua atenção porque nós estamos chegando no final dos tempos, né? E daqui a pouco, depois que a gente morrer, não leva nada daqui, isso aqui vai feder, ó. Nem os seus dentes você vai levar, né? Então, está na hora de acordar para esse detalhe e entender. Olha só como é que o diabo é astuto, e o pecado qualquer um pode cometer. Ninguém está isento do pecado. Então não fica aí querendo se santificar, como fazem na igreja católica, achando que você vai ser santo, apontando os erros dos outros, entendeu? Vai para a igreja, mas tomou a conta da vida dos outros, fica esperando o erro de alguém para poder falar e recriminar. E outra coisa, a ideia de que, não sou mundano, não sou desse mundo. Tu é desse mundo sim, tu vive aonde? Tu vive em Júpiter, em Marte? Não, você vive aqui. Então você é desse mundo. Agora, o fato de você procurar uma vida decente, diferente, isso aí te faz realmente uma pessoa diferente de outros que comete erro, né? Porque aqui está escrito: a paga do pecado é a morte. Se você começar a fazer besteira, a tendência é o quê? Ou você é preso ou você é morto. Não é isso? Agora, a realidade é a seguinte: que a gente tem que ter o pé no chão e acordar para a verdade, tá? Olha só como é que o diabo é astuto. Olha isso aqui, ó. Tá aí no livro de Marcos, no capítulo 8, né? A partir do versículo 31. Diz assim, o primeiro anúncio da paixão. Preste atenção no que fala aqui, ó. E começou a ensinar o Filho do Homem. Começou a ensinar o Filho do Homem, ou seja, Jesus ensinando, né? Aí ele fala assim: o Filho do Homem deve sofrer muito. Estava se referindo a ele, Jesus, né? Ser rejeitado pelos anciões, pelos chefes e sacerdotes e pelos escribas, e ser morto, né? E depois de 3 dias ressuscitará. Dizia isso abertamente. Pedro, olha só, Pedro foi o homem que inventou a igreja, tá? Pedro, chamando-o de lado, ou seja, chega aí, Jesus, te dá um papo aqui no sapatinho. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Pedro estava recriminando Jesus porque ele falou que ele ia sofrer, ia ser crucificado, tinha que morrer. Aí, ó,
Ele, porém, ou seja, Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Ponto. Entendeu? Entendeu? Pedro recriminou Jesus, andava do lado de Jesus, tá? Era apóstolo, criador da igreja. Recriminou Jesus. Agora você acha que foi Pedro? Ou quem que usou a língua de Pedro? Quem que soprou no ouvidinho de Pedro lá, para ele falar: pô, não precisa fazer isso. Pô, você vai querer morrer? Não tem o filho de Deus. Mas já era um processo que já veio dos céus. Que isso seria acontecer para quê? Para a nossa salvação. Para a salvação dos nossos pecados. Aí você hoje vai na igreja, hoje o cara fala que você tem que ir na igreja para você buscar a tua salvação. Se você não for na igreja, você não está salvo. Sabe o que está escrito aqui na Bíblia de Jerusalém? Sabe o que Deus fala? Que nos últimos dias ele revelaria o seu nome ao seu povo. E todo aquele, olha só, ele não falou esse ou aquele de igreja A, B, nem C. Nem se é macumbeiro, se é católico, se é espírito, não importa. Ele falou: todo aquele que clamar pelo meu nome, chamar pelo meu nome, orar, adorar e chamar pelo meu nome será salvo. Aí você acredita em quem? Na palavra de Deus ou na palavra do homem? Se Pedro, que estava do lado dele, for usado pelo diabo, o pastor não vai ser? Estamos vendo aí o escândalo das igrejas direto, gente. Então eu estou chamando você, não é para ir para a igreja nenhuma, não. Eu quero que você entenda que você é a igreja que Deus se referiu, que Jesus se referiu. Vós sois a igreja viva e o templo do Espírito Santo. Tá? Se você procura saber o que é um templo, qual é o valor que tem um templo, e você cuida de você como se fosse um templo. Quando você se cuidar, você fala assim: poxa, eu estou me cuidando porque eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus, né? Ele quer habitar em mim. Então você não precisa de mim, não precisa de pastor, não precisa de ninguém. Você precisa de você e de Deus. Que Deus se agrada, sabe de quê? Da sinceridade de coração. Deus não olha para você pelos seus erros, não olha pela sua roupa, não olha porque se você está com Bíblia embaixo do braço. Ele olha, ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Porque vem daqui o desejo do coração. Se você ficar maquinando coisa ruim, tu vai ter um coração ruim, tu vai ser uma pessoa ruim, amarga. Mas se você pensa coisas boas, não quer prejudicar ninguém, e você vive uma vida normal, por que Deus vai te julgar? Por que Deus vai te condenar? Então o que vai pesar na balança são os nossos feitos, na hora do julgamento. Se você fez besteira, fez mais coisa boa, nós vamos responder por isso. Não eu nem você, não é a nossa carne, é o nosso espírito. Entendeu? A curiosidade, isso aqui, essa foi uma curiosidade que eu queria falar com você. 3.200 anos atrás, mais ou menos, depois de 400 anos, o povo hebreu, e são curiosidades bíblicas, tá? O povo hebreu ficou vagando 40 anos, né? No deserto. E esse deserto que ele ficou, o povo ficou rodando ali, hoje em dia lá em Israel, né? É conhecido. Você sabe onde é esse deserto? Você sabe onde é esse lugar? Isso aqui é um assunto que é para a gente abrir nossa mente, começar a conhecer um pouquinho mais das coisas, fugir dessa mesmice que tem a palavra de Deus, que as pessoas nem percebem que tem livro ali, que só muda o nome do personagem, um apóstolo, outro. Mas basicamente é um livro copiando o outro. Muda algumas coisinhas só. Tem gente que não tem a sensibilidade de entender isso, né? Então, para sair dessa mesmice, a gente tem que procurar conhecer outras coisas que está aqui dentro da Bíblia, tá? E esse deserto ali, 40 dias, 40 noites rodando. Você sabe onde é esse deserto? Hoje. Você quer conhecer esse deserto? Você precisa ir na Jordânia. É o local lá em Israel, lá para aquele lado de lá, né? Eu não sei se é ali é Europa, o que é, mas é na Jordânia, tá? Ali foi o deserto onde eles ficaram rodando 40 anos, né? Outra curiosidade, o povo quando cruzou o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida,
que é Israel, o rio Jordão, onde o povo atravessou para a terra prometida, desculpe, a água era uma água muito barrenta, né? Onde Jesus foi batizado, aquela água barrenta, né? Aquela água, tu vê aquela água amarela que tu não consegue ver o fundo, a água turva, né? Eu acredito também que aonde Naamã foi mandado pelo profeta, né? Dar os 7 mergulhos para curar sua lepra, que Naamã reclamou. A água também era uma água barrenta, né? E ele não quis, e foi ali que ele pegou. Mas se você pegar o Jordão, mais próximo da Galileia, a água, ela é como? Clara. A água limpinha, limpíssima. Uma água que quase que dá para ver o fundo. É diferente dali no Jordão, aonde a gente atravessou ali, aonde atravessou o povo hebreu. E interessante que Elias, né, o servo Eliseu, tem uma passagem que fala que ele botou a sua capa no rio e as águas se abriram, como abriu o Mar Vermelho, né, com Moisés. Elias botou a capa e as águas se abriram para ele atravessar. É interessante. Sabe onde foi isso, gente? Foi no mesmo lugar onde Jesus foi batizado e aonde o povo hebreu atravessou para entrar na terra prometida. Tá aí uma curiosidade que eu acho que é interessante a gente comentar. Foi tudo no mesmo lugar. Então você vê como Deus ele age, né? Faz as coisas de tempo em tempo e as coisas passam despercebidas. Entendeu? Ali aonde o povo atravessou para entrar na terra prometida, aonde Jesus foi batizado por João Batista e aonde Elias colocou a sua capa para atravessar e abriu-se a água do rio. Outra curiosidade é que aquele rio lá, entendeu? Muita gente acha que viu o Mar Vermelho na ilustração. Aquele rio é um rio fininho, gente. Não é um rio largão, não. Se bobear o Tietê em São Paulo é mais largo que o Jordão, entendeu? Onde foi atravessado. Então são coisas interessantes, né? Que é necessário que a gente saiba para abrir a nossa mente, entendeu? Procurar coisas que estão na Bíblia, mas que dão um outro horizonte, para que a gente saia dessa coisa presa da teologia e nos leve a ficar cativo dentro de uma doutrina religiosa. Porque se a religiosidade fosse bom, por que Jesus falaria: filho meu, acautelai-vos contra a doutrina e a religiosidade, pois o fanatismo não é de Deus. Não sou eu que estou falando, foi o próprio Jesus que falou, né? Então, quer dizer, tinha outra curiosidade, o terreno, então o terreno que era de Arimateia, né? Arimateia, todo mundo já ouviu falar em Arimateia, né? Ali onde está o sepulcro vazio de Jesus, né? Que ele ficou vazio, Jesus morreu, foi colocado lá, mas ressuscitou, saiu. Então, esse terreno foi comprado pelos árabes, lá em Israel, tá? E hoje, você e qualquer cristão que for lá, a gente não pode chegar mais no Monte da Caveira. Por quê? A religião deles é outra, então eles já compraram nessa finalidade. Hoje lá, se tu for um terminal rodoviário, tá cheio de ônibus, e eles cercaram assim, em volta do terreno, onde está lá o Monte da Caveira. Ou seja, para quem não está entendendo, o Monte da Caveira é o Monte do Calvário, tá? Aonde Jesus foi crucificado com os 2 ladrões. Tá? E os árabes colocaram lá a empresa de ônibus e não deixa ninguém chegar, entendeu? Então, esse terreno que eles compraram era justamente o terreno de Arimateia. É onde estava o sepulcro de Jesus. Show! Tamo junto. É isso aí, informação também, a cultura. É um prazer falar contigo. Aquele abraço. Deus abençoe você e tua casa. Que haja luz na sua vida. Tamo junto. Valeu!